apoiado em cima do título que o Jorge me passou, a gente vai falar justamente a respeito do Geoparque, dos aspirantes e dos projetos que tem no Brasil, tá ok? Jorge, já tem quanto tempo? Agora que eu esqueci de te perguntar antes. O senhor tem meia hora aí para explanar um pouquinho para a gente. Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, vamos lá. Na verdade, vamos trazer um pouco de uma retórica inicial do conceito de geoparque, né? Apesar de o geoparque mesmo, nessa concepção atual, vir no final da década de 90, já se tem discussões e conceitos ligados ao que é um geoparque no final da década de 80, para ser mais preciso, em resposta a uma necessidade de conservação e de melhorar áreas que têm uma importância geológica. Isso já vem de trabalhos de 1989, com um distrito lá na Alemanha, que já tinha uma área sendo trabalhada com o termo geoparque, tá? Inclusive com os objetivos que o geoparque, o programa da Unesco hoje traz, que é proteger os geossítios, promover o desenvolvimento econômico local. Esse geoparque, que é o Geoparque Distrito de Gerolstein, na Alemanha, já vinha com esse espírito antes de qualquer coisa a vir ser mais, vamos dizer assim, discutida e tratada de 96 para cá. Tanto que esse distrito ampliou sua área de atuação, tanto do ponto de vista territorial como de desenvolvimento, e se transformou no que é o Geoparque Vulcâneve, que é um dos 4 geoparques fundadores em 2000 da rede europeia, né? Foi um geoparque alemão, que é o Vulcâneve, o Geoparque de Lesbo, na Grécia, o Geoparque Maestrago, na Espanha, e o Alto Provence, na França. Esses foram os 4 primeiros geoparques, e na concepção de geoparques hoje, iniciou todos esses trabalhos há 20 anos atrás. Na verdade, o geoparque ele se refere a um território com um geopatrimônio importante, mas que, juntamente com outros atrativos naturais e culturais, e bem delimitados... Professor Marcos, dá licença. Fica à vontade. Professor, é porque na sua apresentação a parte de compartilhamento está bem em cima do slide. Se o senhor puder tirar um pouquinho da frente, ajudaria. Obrigada. Deixa eu ocultar. Melhorou agora, né? Ótimo, perfeito. Pronto, beleza. Ainda bem que eu já sei os slides, não precisei ler do jeito que está aqui, né? Mas para vocês realmente é melhor assim. Então, voltando a essa característica do território, hoje nós temos constituído dentro do Programa Internacional da Unesco, que foi criado, o programa em si, voltado para geoparques, foi criado dia 17 de novembro de 2015. Tá? Então, às vezes, tem uma confusão. Mas o que é que tinha antes de 17 de novembro de 2015? Tinha, e ainda tem, uma rede internacional, tá? Que é a rede de geoparques mundiais, que é a Global Geopark Network, tá? Que foi criada em 2004 para integrar os 4 geoparques que já existiam em uma rede europeia a vários outros geoparques no mundo, especialmente na China, e aí se transformar isso em uma entidade que hoje é uma associação sem fins lucrativos, que promoveu o desenvolvimento de vários territórios nesses últimos 16 anos. Tá? Mas somente em 2015 é que nós tivemos um programa oficial internacional capitaneado pela Unesco. E aí a própria Unesco, o que é que ela diz como definição de geoparque? Então, vamos prestar atenção bem nesse conceito da própria entidade. São áreas geográficas únicas e unificadas. Então, vejam, você tem que identificar no seu território coisas particulares que se tornam únicas a nível internacional e que, se sua área contempla vários municípios ou é uma área ampla, contemplando vários fragmentos, todos esses têm que estar unificados territorialmente entre si. Além disso, eu tenho que ter no território locais e paisagens de significado geológico internacional. Então, isso, lançando mão de seja qual for a metodologia, porque hoje a Unesco ainda não tem uma metodologia própria, mas ela está em fase de criação. Você tem que identificar se no seu território o seu significado geológico é a nível internacional. Será que ele conta uma história geológica a nível internacional? E como é que se mede isso?
de várias formas, dentre elas, através de publicações que estão aí na literatura internacional, através da divulgação em relatórios, em discussões de comitês técnicos, e tudo isso tem que ser gerenciado com um conceito holístico de proteção, educação e desenvolvimento sustentável. Tá? Então, isso é o conceito de geoparque. Então, não pode fugir dessas premissas que estão no conceito. Outro fator interessante, que isso é o que eles chamam de abordagem bottom-up, né? De baixo para cima. Então, é uma abordagem que, obrigatoriamente, também tem que partir da população. É algo que não deve vir de cima para baixo, como naturalmente muitas ações no Brasil ocorrem. Então, por isso que qualquer projeto de geoparque, mesmo que nasça dentro de uma academia, de uma instituição de nível federal não ligado ao próprio território, esses atores têm que ter diálogo constante e contínuo com os atores do território, e esses do território têm que favorecer essa abordagem, que vai combinar a conservação com o desenvolvimento sustentável, e um dos fatores que leva a esse desenvolvimento sustentável hoje é o geoturismo. Nós temos que ter os dois atrelados intimamente ao envolvimento com as comunidades locais, e cada dia mais isso vem se tornando popular a nível mundial. Agora é importante a gente frisar alguns pontos. Geoparque, eles podem ser considerados uma ferramenta para aplicar ao território com a finalidade de resolver um ou mais problemas. Então, na verdade, geoparque é uma ferramenta de desenvolvimento territorial sustentável. E aí é importante a gente também perceber que se esse território que a gente está trabalhando não tem problema, seja de gestão, de desenvolvimento, de atividades turísticas, de conservação, para que eu vou criar um geoparque? Né? E é importante também entender que as pessoas entendam quais são as funções de um geoparque. Muitas vezes, e alguns exemplos no Brasil e no mundo ocorrem, muitas vezes pensam as pessoas em fazer um geoparque, por exemplo, para proteger o patrimônio geológico. E o geoparque ele não é a figura ideal para proteger um patrimônio geológico. A figura ideal para proteger um patrimônio geológico são as leis nacionais, estaduais e ou municipais que têm essa finalidade de proteger o patrimônio natural. Porque o geoparque ele não é, por exemplo, nenhuma categoria de unidade de conservação. Um geoparque ele não é uma legislação de proteção do patrimônio natural ou cultural. Ele, sim, como eu disse antes, é uma ferramenta de desenvolvimento territorial. Agora, é óbvio, dentro do geoparque, eu tenho, sim, áreas que têm a necessidade de serem protegidas. Então, essas áreas dentro do território merecem, sim, ser identificadas e trabalhadas à luz da legislação atual. Então, também, geoparque não é um território de conservação. Tá? E quando eu falei em entender essas bases, entender os conceitos, geoparque parte de 4 premissas básicas. E isso não sou eu que estou dizendo. Isso é o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, que a Unesco criou dia 17 de novembro de 2015. Então, dentre os 4 pilares, não necessariamente nessa mesma ordem, mas a gente pode colocar, por exemplo, o trabalho em rede, o networking. Isso é de suma importância. Isso que nós estamos fazendo aqui, entre a parceria do projeto Geoparque São Desidério, com o Geoparque Aspirante Seridó e outros projetos no Brasil, não deixam de ser trabalhos em rede. Mas o trabalho em rede de qualquer geoparque, eu vou usar de vez em quando o projeto Geoparque São Desidério, porque pode favorecer e estimular vocês já tem que buscar esse trabalho em rede dentro da sociedade, dentro da comunidade do município, do estado da Bahia e do Brasil. Não necessariamente só com geoparques, projetos e aspirantes no Brasil, mas com a sociedade como um todo. E também, por que não, com entidades internacionais, como a Rede Latino-Americana e Caribenha de Geoparques, como a Rede de Geoparques Mundiais, e mesmo com o Programa de Geoparques da Unesco. Um outro pilar importante é, será que já está mapeado e identificado como patrimônio geológico de valor internacional aquilo que vocês têm no território, à luz das geociências, da geologia? Se não, é importante isso ser feito.
e identificar, à luz do conhecimento de vocês, se esse patrimônio geológico realmente tem valor internacional. Tá? Então, esse é um fator importante dentro de qualquer projeto de geoparque. O terceiro é a gestão. Já se está trabalhando numa ótica de gestão, uma gestão compartilhada, onde eu tenho um comitê gestor. Essa gestão ela vai estar centrada em que modelo? Ela vai ser uma associação, um consórcio, uma fundação, vai ser uma entidade vinda do próprio município, capitaneado pela prefeitura municipal. Tudo isso tem que estar já sendo trabalhado concomitante às outras ações. Porque quando do envio da candidatura para a Unesco, isso vai ter que estar bem descrito. Ontem nós tivemos um evento dentro da quarentena em geociências promovida por vários geoparques e projetos latino-americanos, e em discussão com o Gui Martini, que hoje é o secretário executivo da Rede Mundial de Geoparques, e é o cara que cunhou, que junto com o Nicolas Ouros criaram essa concepção de geoparque que hoje é trabalhada. Ele deixou claro, dentro de várias perguntas, que essa gestão não precisa ser criada logo de imediato. Você pode trabalhar dentro dessa concepção, contanto que no dia do envio da candidatura, na documentação vá a informação de que existe uma entidade jurídica e um comitê de gestão trabalhando. E a quarta, que vocês já estão se destacando aí, promovendo essa atividade, é a visibilidade. Porque tudo isso que vocês estão realizando, seja esse curso e outras ações, é óbvio que vocês vão compor e juntar tais informações dentro da documentação de candidatura, como, por exemplo, o dossiê. Tem um momento do dossiê que ele fala, né, qual é a visibilidade que o projeto está dando, se tem atividades e quais são, e é óbvio que vocês vão dizer que em 2020, né, se realizou o minicurso tal, e aí bota as informações e tudo. Então, isso vai contar positivamente, sem falar de outras características de visibilidade, que inclusive inclui obrigatoriedade, como, por exemplo, ter um site, ter redes sociais, e estar divulgando amplamente as ações a favor do território. Então, é importante que vocês se centrem nessas bases. Tudo isso foi feito por esses 147 geoparques, que hoje existem em 41 países no mundo. Então, vejam, em 2000, 4 geoparques. 20 anos depois, 147 geoparques. Antes eram 4 países, hoje são 41. Então, vejam o quão isso cresceu, e como alguns colegas comentam, isso não é mais modismo e nunca foi. Isso é uma realidade que mostra a possibilidade de utilizar uma ferramenta nova para o desenvolvimento territorial. E aí, na América, nós temos vários geoparques. E na América do Sul, nós temos 5, na verdade, 7 geoparques. 2 no México, 1 no Equador, 1 no Peru, 1 no Chile, 1 no Uruguai, e nós temos também 1 no Brasil, que fica no território do Ceará, melhor dizendo, no sul do estado do Ceará, que é o Geoparque Araripe. Esse Geoparque Mundial, criado em 2006, então, à época de sua criação, ele foi certificado pela Rede Mundial de Geoparques, né, mas que foi ratificado em 2015, quando da criação do Programa de Geoparques Mundiais. E um geoparque, diferentemente dos outros 2 programas da Unesco, o Programa da Reserva da Biosfera e o Programa do Patrimônio da Humanidade, o Programa de Geoparques Mundiais passa por reavaliação a cada 4 anos, para saber se o território, dentro de sua gestão, trabalhada dentro de uma temporalidade de 4 anos, está executando atividades e trazendo novidades. Então, o Geoparque Araripe já participou de 3 revalidações. E aí é um território aí que tem em torno de 3.000 quilômetros, formado por 6 municípios, Missão Velha, Juazeiro do Norte, Barbalha, Crato, Nova Olinda e Santana do Cariri. Trabalha hoje com 9 geossítios, no entanto, tem inventariado mais de 50. E esses 9 geossítios contam a história geológica, natural e cultural, não só do embasamento cristalino, mas da bacia sedimentar do Araripe.
Tá? Então, esse é o único geoparque. Então, hoje, se perguntarem a vocês quantos geoparques mundiais da Unesco tem no Brasil? Apenas um, o Geoparque Araripe. Contudo, naquela época, 2007, 2008, tá? Alguns outros territórios nacionais começaram a ver a possibilidade de trabalhar geoparque em diferentes óticas. E um dos primeiros que fez esse trabalho e que submeteu também sua candidatura, no caso em 2009, foi o Geoparque Quadrilátero Ferrife, em Minas Gerais. Então, vejam, em 2006 a gente teve o primeiro geoparque criado, 3 anos depois a gente teve uma segunda candidatura, promovido por um grupo com 11 entidades, coordenado pela Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia de Minas Gerais, tá? Contudo, esse projeto, infelizmente, teve sua candidatura recusada à época, em virtude de vários fatores. Tá? O segundo território, que também naquele mesmo ano, 2009, trabalhou nessa concepção de geoparque, ainda na concepção de geoparque junto à rede de geoparques mundiais, e não ao Programa Internacional de Geociências e Geoparque, porque, se vocês se lembrarem, esse programa foi criado somente em 2015, foi o Geoparque Bodoquena Pantanal, no Mato Grosso do Sul. Ele começou junto com o IFAM, daquele território, daquele estado, em parceria com o governo estadual, submeteram sua candidatura, fizeram algo que, na época, de certa forma, era inédito no Brasil. O governo do estado criou uma normativa, se dispondo com a criação do Geoparque Bodoquena Pantanal, algo que hoje a Unesco evita. Tá? Ela não proíbe, mas se você vê que a Unesco, né, sugere que não seja criado lei, até porque a metodologia dela é bottom-up, de baixo para cima, você não cria ou não dispõe uma lei, um decreto, para normatizar a criação de um geoparque. Né? Então, hoje, nós somos incentivados a não fazer isso. E aí, infelizmente, em virtude de vários fatores também, o Geoparque Bodoquena Pantanal não foi certificado. Então, veja que até 2010 nós continuávamos com um geoparque e com 2 tentativas, infelizmente, infrutíferas de criação de geoparque no Brasil. Isso aqui é a capa dos 2 dossiês, né, de cada um geoparque, do Quadrilátero e do Bodoquena. Em 2008, na verdade começou em 2006, e os primeiros resultados começaram a sair em 2008, o Serviço Geológico do Brasil criou o Programa de Geoparques do Brasil. Então, se selecionou várias áreas no Brasil, e aí vocês estão vendo algumas dessas áreas, tá? Onde se começou a avançar com os trabalhos dos geólogos da CPRM, em parceria com diferentes outras entidades, especialmente as academias, tá? Para verificar se nesse território era possível fazer o inventário desse patrimônio geológico. A época foi um marco, e até hoje traz frutos, mas a gente sabe que alguns pequenos detalhes impediram o avanço do que seriam os geoparques. Na nossa concepção, 2 principais eram a falta de entendimento concreto do que significava o conceito de geoparque. Eu dou como um exemplo algumas dessas áreas, como áreas que envolviam territórios que você não tinha dentro deles população vivendo. Então, é complicado você ver como regiões como o Pico da Neblina, região do Itapuz, onde a delimitação do território mostrava apenas uma unidade de conservação ou uma característica geológica que não tinha população. E uma das premissas básicas do território é promover o desenvolvimento territorial para quem? Para a população do território. E a outra é que o Serviço Geológico, apesar de ter sido uma das premissas do projeto, promover apenas o inventário do patrimônio geológico, eu acredito que um geoparque não fica só com o inventário, ele tem que evoluir. E essa evolução se dá por membros do território que pode contar ou não com parceria junto ao Serviço Geológico. Mas esse projeto foi, e é, na realidade, um projeto que trouxe muitos benefícios para o desenvolvimento de geoparques no Brasil. E nesse livro, lançado em 2008,
geoparques do Brasil, tem aí 17 áreas inventariadas, contando aí com 362 geossítios. Então, vejam que ele não trouxe só áreas com potenciais para a proposta de geoparque, mas mapeia no Brasil 362 locais de interesse geológicos com 21 tipos de interesse. Então, logo de cara, a gente já vê o quão esse livro é importante, por exemplo, para a gente identificar afloramentos importantes dentro dessas 17 áreas. E aí, criar, por exemplo, roteiros científicos, educativos e turísticos. Dentre vários daqueles projetos que a CPRM colocou como inventário, muitos hoje se destacam. Óbvio que uns mais, outros menos, e que avançam na concepção de evoluir para um geoparque. Aqui a gente tem um mapa, ele está, sinceramente falando, um pouco desatualizado. A gente vai mostrar por quê lá na frente, em virtude de um trabalho que nós estamos realizando, que é uma pesquisa com os aspirantes e projetos no Brasil. Então, a gente tem outros projetos que contemplam o território nacional, mas a gente quer mostrar aqui alguns que se destacam ao longo desses últimos anos, seja positivamente com a evolução do território, seja em virtude de outras características. Né? Vale salientar que são desses 10 já está nesse mapa. Né? Alguns se destacam de forma, eu não diria negativa, mas que hoje, o Programa Internacional de Geociências e Geoparques, eles precisam ter muito cuidado, que são os projetos Geoparque Ciclo do Ouro, no município de Guarulhos, e o Geoparque Cachoeira do Amazonas, no município de Presidente Figueiredo, no estado do Amazonas. Porque ambos, na sua concepção, um em 2008 e o outro em 2011, se fizeram importante as prefeituras criar decretos para instituir o geoparque. E aí, quer dizer, aquilo que era de baixo para cima, claramente aqui está visualizado de cima para baixo. Então, é algo que vai de encontro às premissas do programa da Unesco. Né? Agora, eu vou apresentar aqui para vocês alguns desses projetos aspirantes no Brasil, para vocês terem uma noção de como isso está evoluindo. E, no caso, eu vou falar rapidamente, para a gente ter tempo depois para abrir discussões, sobre a dimensão das áreas, os números de municípios e os números de geossítios inventariados. Então, aqui eu destaco 2, um na Bahia e outro na Paraíba. Então, o Geoparque, ou o projeto de Geoparque Morro do Chapéu, né, que tem todo um suporte da Prefeitura, do Serviço Geológico e outras entidades municipais e estaduais. Tem aí 7 mil, um pouco mais de 7 mil quilômetros quadrados, contempla apenas um município e tem hoje 24 geossítios. Já no Araripe, ou melhor dizendo, no Cariri paraibano, nós temos a integração dos 4 municípios, com o governo do estado, a CPRM e outras entidades da sociedade civil organizada, iniciativa privada, e hoje está capitaneado e coordenado por pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba. Esse projeto tem uma área em torno de 2 mil quilômetros quadrados, com 16 geossítios. Minas Gerais também traz um projeto que é encabeçado pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em parceria com a CPRM e com a Prefeitura de Uberaba, é o geoparque homônimo, chamado Geoparque Uberaba, Terra de Gigantes, que tem em torno de 4.500 quilômetros quadrados e 9 geossítios. Um dos geoparques maiores, tanto em território como em número de municípios, é o projeto Geoparque Costões e Lagunas, no Rio de Janeiro, que quem está à frente são pesquisadores da Universidade Federal do Rio, mas que conta com diversas outras entidades federais, estaduais e municipais, dentre eles os 16 municípios que compõem os 11 mil quilômetros quadrados e contempla aí cerca de 50 geossítios. Em São Paulo, nós temos um recorte diferente, não é um recorte, por enquanto, municipal, é um recorte dado por uma bacia hidrográfica, que é o Geoparque Curumbataí, e que está aí contemplando diferentes entidades acadêmicas, como a Unesp de Rio Claro, a Unicamp, né, várias outras entidades, o próprio consórcio que tem já dentro da região, associações e entidades estaduais e municipais. É uma área com 1.700 quilômetros quadrados, contempla 8 municípios e tem em torno, ou um pouco mais de 50 geossítios. Nós temos um geoparque que hoje não é mais projeto, é um aspirante. O que é que significa ser aspirante?
ele, além de ter submetido a carta de intenção, que é o primeiro passo da candidatura, tá? E que, com isso, a Unesco já acredita a categoria de aspirante a esse projeto, tá? Ele também, no caso do Caminhos dos Cânions do Sul, também submeteu toda a documentação de candidatura, e em janeiro essa candidatura foi aprovada, e os Caminhos dos Cânions do Sul está no trâmite, né, com a necessidade ainda de passar por uma outra etapa, que é a visita de uma missão de avaliação em loco, mas que, em virtude da pandemia, essa visita foi adiada e se cogita ser não mais entre abril e julho, mas sim entre setembro e outubro. E o Geoparque Caminhos dos Cânions do Sul traz uma novidade, até agora mostrado para vocês, que é um projeto que envolve 2 estados, o estado do Rio Grande do Sul e o estado de Santa Catarina. Então, ele movimenta aí municípios, 7 municípios, 4 em Santa Catarina, 3 no Rio Grande do Sul, tem uma área de 2.800 km² e conta com apoio de entidades públicas e privadas. Um outro município que tem dentro do seu contexto territorial um projeto de geoparque é o município de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, e que, para nossa felicidade, é também já um novo projeto que submeteu sua carta de intenção. Essa carta já foi submetida, já nos foi informado que a Unesco Paris já recebeu, tá? No futuro muito breve eles irão confirmar Caçapava como um projeto que tem sua carta enviada, e dentro da concepção da própria Unesco, em breve ele estará dentro do rol de geoparques aspirantes no Brasil. Então, por contemplar um único município, tem o apoio total desse, mas também de instituições como a Unipampa, a Universidade Federal de Santa Maria. Eles têm lá criado uma associação voltada para questões de geoturismo, é uma associação que trabalha desenvolvimento do geoturismo. A área tem em torno de 3.000 km² e 46 geossítios. Na Bahia, nós temos uma associação que trabalha o Geoparque Serra do Sincorá, tá? Aliado a apoios de universidades estaduais, federais, do Centro da Terra, que é uma empresa de consultoria em geologia e ambiente. O território contempla 4 municípios, com 6.000 km² e apresenta 22 geossítios. Um outro geoparque, que enquanto projeto também enviou sua carta de intenção recentemente, isso é muito novo, eu posso dizer que foi semana passada, foi o Geoparque Quarta Colônia, né, também no estado do Rio Grande do Sul, com cerca de 2.900 km², contemplando aí 9 municípios, e que tem suporte da Universidade Federal de Santa Maria, de um consórcio que já existe no território, que é o Consórcio de Desenvolvimento Sustentável da Quarta Colônia, o CONDESUS, e que contempla, dentro do seu trabalho, em torno aí de 24 a 25 geossítios. E eu não poderia deixar de falar das flores, como já diz o compositor Geraldo Vandré. É óbvio que a gente iria colocar também o Geoparque, né, o projeto Geoparque São Desidério, que vem encabeçado aí com uma associação, tá, contando com o apoio da Prefeitura Municipal, da Universidade Federal do Oeste da Bahia, de outras entidades parceiras, e um município relativamente grande, né, 15.000 km², por exemplo, bate o projeto Geoparque Costões e Lagunas do Rio, e contempla aí 14 ou até mais, eu digo sempre isso porque os inventários sempre estão ocorrendo, de geossítios no território. E o último, e não menos importante, que hoje, junto com os Caminhos dos Cânions do Sul, é o aspirante a Geoparque Seridó, tá, aqui no Rio Grande do Norte, que contempla um suporte das 6 prefeituras, dentro do consórcio público intermunicipal Geoparque Seridó, mas conta com forte apoio do governo do estado, especialmente a Secretaria de Turismo e a empresa de promoção turística, bem como a Procuradoria-Geral, tem suporte e apoio da CPRM e de entidades da sociedade civil organizada e iniciativa privada. Nós temos um território com 2.800 km², 6 municípios e hoje 21 geossítios. Bem, pessoal, eu estou indo já para os finalmente. Quero deixar aqui uma pergunta, algumas explicações que nós damos a essas perguntas, mas que nós queremos trocar figurinhas com vocês. A pergunta clássica é essa: porque em quase 15 anos, por que o Brasil, com todo o seu potencial, vocês viram, tem apenas um geoparque?
E a gente tem algumas tentativas de explicar isso. Então, rapidamente, a primeira é que, para nós, ainda falta clareza e compreensão, muitas vezes por parte dos próprios profissionais das geociências, e aqui eu não coloco só os geólogos, está escrito geólogos, mas eu vou colocar também os geógrafos, em termos de conceitos, dentre eles, conceito de território, o próprio conceito de geoparque, que é de fundamental para a temática. A gente tem, por exemplo, proposta de geoparque que tem limites arbitrários, como polígonos do DNPM, ou da Agência Nacional de Mineração, polígonos que são um quadrado traçado. Tá? Um outro problema que a gente vê é a interferência, às vezes, não qualificada e intempestiva do próprio Estado, ou mesmo do município, ao querer impor um geoparque por decreto. Vocês viram que o Brasil tem 3 decretos, um estadual e 2 municipais, criando geoparque. Tá? Deficiência no sistema educacional, que vai refletir aí o que a gente chama de abismo entre o conhecimento acadêmico e o patrimônio geológico, bem como a percepção das comunidades. Será que essas comunidades entendem que essa geodiversidade de valor superlativo pode ser reconhecida como um patrimônio natural, especificamente como um patrimônio geológico, e que isso pode trazer práticas geoturísticas como premissas para o desenvolvimento econômico local? Se eles não sabem, cabe a nós explicá-los. Mas também, uma das explicações que nós trazemos é o temor de que os projetos de geoparque percam continuidade por questões políticas. Por exemplo, com a troca da gestão pública. E a gente tem que deixar claro, não só para a população, mas para os gestores, que isso não é um projeto de governo A, B e C. Isso é um projeto de pessoas para pessoas. Então, isso ultrapassa o limite das questões políticas. Mas a gente sabe que a dificuldade na articulação territorial por parte dos atores também pode ser uma explicação para essa pergunta, e esses atores do território têm que entender o papel dele na implementação, gestão e realização de ações. A gente traz problemas a nível nacional, porque agora, por ser um programa internacional da Unesco, todo projeto de geoparque, sua candidatura passa previamente pela avaliação e envio do governo brasileiro, que, em virtude de não ter ativado ainda a Comissão Nacional da Unesco, trabalha com o Itamaraty dentro do Ministério das Relações Exteriores. Então, a gente não tem no Brasil, por exemplo, um fórum, um comitê que discuta geoparques. Sem falar do distanciamento que a Unesco Brasil tem com relação à temática. A gente sabe que melhorou muito, mas a gente precisa estender mais esse diálogo. Então, isso são algumas das reflexões que eu trago para vocês, sem falar de um problema muito sério, que é o sufixo parque. Muita gente confunde geoparque com parque, dentro do contexto do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e são duas coisas totalmente distintas. Mas eu quero fechar com esse recado, porque aqui são algumas reflexões, a gente não está trazendo críticas, a gente está trazendo a necessidade de estimular esse debate e buscar novos caminhos para expandir isso. E uma das formas que a gente está trazendo para expandir essa discussão no Brasil é uma pesquisa que nós estamos coordenando, né? Eu, como coordenador, o Geoparque Aspirante Seridó, em parceria com outros colegas, uma pesquisa que está trabalhando os aspirantes dos projetos de geoparque no Brasil. Essa pesquisa ainda está na primeira fase, que foi identificação dos projetos a nível de Brasil e envio de um questionário, tá? Onde atualmente nós estamos avaliando as respostas, produzindo os primeiros resultados, para no futuro muito breve trazer a vocês. Aqui eu estou trazendo alguns desses resultados. Na tabela que vocês têm ao lado esquerdo, estão contempladas as 31 áreas que foram participantes dessa pesquisa. Dessas 31 áreas, vejo que nós temos 2 aspirantes, 2 projetos que enviaram recentemente a carta de intenção e 27 projetos. Então, a gente pode dizer hoje, categoricamente, que a gente tem 31 áreas no Brasil. Na verdade, a gente tem mais de 31 áreas. A gente pode dizer que tem 33 áreas. Por quê? Porque a gente sabe que o Brasil ainda tem 2 projetos, o quadrilátero ferrífero e o Bodoquena Pantanal. No entanto, por motivos particulares, cada projeto não participou dessa pesquisa. Infelizmente, é uma pena, mas a gente traz aqui à luz de que existem mais 2 projetos. Vejam que esses projetos
estão distribuídos no Brasil, nesse primeiro momento, da seguinte forma. Nós temos 5 projetos na Bahia, 3 projetos no Rio Grande do Sul, Pernambuco e São Paulo, 2 projetos nos estados de Goiás, Paraíba, Piauí e Paraná, e os estados do Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Maranhão, Minas Gerais, Amazonas, Alagoas, Sergipe e Acre têm um geoparque como projeto. Sem falar, obviamente, que eu posso acrescentar um a mais em Minas Gerais e um no Mato Grosso do Sul, por causa do quadrilátero Ferrife e Bodoqueda Pantanal. Nas nossas avaliações, a gente já destaca que o principal geopatrimônio nesses territórios são de valores geomorfológicos, depois paleontológico, estrutural e sedimentar. A maioria, 66%, por exemplo, ainda não tem nem sequer um comitê gestor. Então, a gente vê que os projetos estão sendo capitaneados e tocados por instituições específicas, em sua maioria por universidades. Mas, para nós, começou a estranhar algumas respostas, como, por exemplo, desses 31, 10% ainda não se mostram com inventário do geopatrimônio concluído. E aí, dentre várias discussões, a gente já atenta para uma necessidade que vocês viram lá das 4 bases preliminares, pilares básicos, que é a identificação do patrimônio geológico internacional. Se eu não tenho nem o inventário do geopatrimônio, como é que eu vou dizer se ele é internacional ou não? E aqueles que estão mais avançados, a gente mediu, e a gente está vendo que somente 20% dessa pesquisa tem projetos que preencheram uma das etapas principais e iniciais, que é o formulário de autoavaliação. Então, vejam que a gente tem muitos projetos, mas poucos efetivamente evoluindo para se candidatar ao Programa Mundial Internacional da Unesco. E, para encerrar, eu trago aqui mais 2 slides. Um, que são resultados dessa pesquisa, que são projetos que, infelizmente, não nos trouxeram respostas, não porque não quiseram, mas porque a gente viu efetivamente que são outras áreas no Brasil que lançam mão do termo geoparque em suas publicações, em seus trabalhos, mas que não tem nenhuma evolução para o que é efetivamente geoparque. Então, esse primeiro tabela acima, para vocês terem uma ideia, são várias áreas que nós encontramos em um arquivo shapefile, disponibilizado pela CPRM, de áreas que têm potencial, mas nunca foi trabalhado. E se foi trabalhado, nunca foi divulgado os resultados. Ao passo que a tabela de baixo também tem áreas que foram trabalhadas, no primeiro momento, pela própria CPRM, e esses nomes estão citados em notícias, na própria tabela, no livro de geoparques, tá? Ou com pesquisa de outros parceiros, mas que são projetos que não evoluíram, né? E abaixo são bibliografias de trabalhos em eventos, dissertações e teses de outras áreas que usam o conceito ou o termo geoparque, mas efetivamente não evoluíram ainda. Por exemplo, muitos desses nem inventário têm, ou têm, mas hoje preferem não trabalhar à luz da ideia de se candidatar ao Programa Internacional de Geoparques da Unesco. Eu queria deixar aqui rapidamente 2 agradecimentos, ou agradecimentos a 2 grupos. Esse primeiro grupo, tá, que contempla aí o amigo André, Virgínio e Leonardo, que nos ajudou a montar essa apresentação ainda em 2018, quando nós apresentamos no Congresso Brasileiro de Geologia, no Rio de Janeiro, essa primeira panorâmica de como estão os projetos no Brasil. E aqui embaixo, a Marília, a Jaciele, e contamos novamente com o professor André, que são os 3 que comigo estão trabalhando e debruçados em cima desses resultados da pesquisa, para a gente trazer essas novidades no futuro muito breve. Tá ok? Eu não quero mais tomar o tempo de vocês, deixo aqui esse último slide com as redes sociais do Geoparque. Então, eu sugiro e peço a vocês que entrem no site, tá? Se inscrevam lá no Instagram, no Facebook, no Twitter, entre lá no canal do YouTube, Geoparque Seridó, se inscreva no canal, curta lá os vídeos. Aqui estão os meus contatos, fique à vontade para o que vocês precisarem, e termino deixando meu muito obrigado pela oportunidade que o Projeto Geoparque São Desidério
está trazendo, não só mostrando o trabalho em rede, mas trazendo essa parceria com projetos aspirantes a geoparques no Brasil. Mais uma vez, bom dia e muito obrigado.